inocente condenado, carregou nossos pecados, se entregou. Pelo sacrifício de Jesus, a morte derrotada foi, se entregou. Numa cruz. Querido, eu quero pedir a você que abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 27. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos. Uma leitura não tão extensa, mas uma leitura que não chega a ser tão pequena, do versículo 18 até o versículo 27. Deus tem colocado no meu coração há alguns dias esse texto e algumas verdades aqui, algumas lições, alguns aprendizados, alguns ensinos que o Senhor Jesus nos deixou nesse texto de forma muito contundente. A epígrafe do texto são dois trechos, na verdade tem duas epígrafes. A primeira, do versículo 18, diz como devemos seguir a Jesus. E depois a segunda epígrafe vai dizer: Jesus apazigua a tempestade. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 até o 27. A palavra de Deus nos diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. Marcos vai dizer diferente, Lucas também, mas o contexto é o mesmo e a história é a mesma. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Seguindo no versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja que isso é ato contínuo, não são dois acontecimentos, é um só. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O Senhor Jesus estava dormindo, estava descansando. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os irmãos perceberam que o irmão Vanderlei fez uma leitura lá em Salmos, e ele leu que o nosso Deus é grandioso e que o nosso Deus domina, repreende o ímpeto do mar quando o mar se levanta, e ele corrige as ondas do mar. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas na mão, na sua mão. E o que é que eu quero ministrar nesta noite? O tema da ministração pode parecer até diferente para você, mas o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é assim: é preciso acordar a Jesus. É preciso acordar Jesus. E você vai entender por que isso. Alguém pode dizer: pastor, a Bíblia diz que Deus não dorme, então Jesus não dorme. Mas você vai ver pelo contexto, Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo. E você vai entender o que é que nós queremos ministrar nesta noite. E eu quero começar, antes mesmo de introduzir o texto, antes mesmo do preâmbulo desse sermão, eu quero dizer para você que Deus tem algo para a tua vida nesta noite.
Ele tem um milagre, Ele tem um ensino, Ele tem uma mudança de vida, Ele tem porta para abrir para você. Não são portas, é uma porta, porque Deus só precisa abrir uma porta para nós. E qual é a porta que Deus se abre? É a porta da presença dEle, porque quando nós entramos por essa porta, todas as outras que serão precisas, que serão necessárias, irão se abrir. E nesta noite, através da palavra de Deus, Ele vai curar a tua vida, Ele vai sarar relacionamentos, Ele vai sarar o teu ânimo, Ele vai arrancar a tristeza do coração, Ele vai te fazer entender algumas coisas pelas quais você tem passado, Ele vai te fazer ter um novo ânimo. Eu ministro isso sobre a tua vida desde agora. Então comece a crer e comece a receber, e abra os teus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Por favor, atente para cá. Se alguém tiver com o celular na mão, desliga, guarda no bolso, guarda na bolsa. Ninguém ande, ninguém se mova, ninguém pisque. Não, piscar pode, mas fique atento para a palavra de Deus. Abra bem os ouvidos, não apenas o ouvido físico, mas os ouvidos espirituais. Livro de Apocalipse tem várias vezes a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, uma por uma. Então nesta noite, se você tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo vai dizer à tua vida. Algumas lições que eu vou aprendendo nesse texto, e eu tenho a atenção de procurar e ler esse texto no Evangelho de Mateus. Eu vou lá e leio no Evangelho de Marcos. Está lá, os irmãos podem olhar na Bíblia dos irmãos, mesmo vai mostrar onde é que está. Normalmente na epígrafe do texto embaixo está dizendo onde está em Marcos e onde está em Lucas. E mesmo eles narrando às vezes com pequenas diferenças, as pequenas diferenças acabam completando o texto e completando para nós o ensino daquilo que Deus quis deixar. Então eu leio o Evangelho de Mateus, esse texto. Eu vou lá e leio o Evangelho de Marcos, esse texto. Eu vou lá e leio o Evangelho de Lucas, esse texto. E eu vou lá e procuro no Evangelho de João, e não está, mas está nos três Evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. E aí nós extraímos alguns aprendizados. E o primeiro aprendizado é o primeiro questionamento, é o que está na epígrafe do texto ali antes do versículo 18, que é: como devemos seguir a Jesus? Na primeira parte do texto, Jesus olha para a multidão, e onde ele estava, o texto vai mostrar, quando você pega os três evangelhos, o texto vai mostrar que havia uma grande multidão em torno dele. E então Jesus dá uma ordem, e você vai perceber que essa ordem não é apenas para os discípulos, é para a multidão. E ele dá essa ordem e ele espera a reação da multidão. Ele está dando um ensino para a multidão de uma forma diferente. Ele está ministrando o ensino na prática, não apenas com as suas palavras. Ele olha para aquela multidão que o cercava e ele diz assim: passem dalém do lago, dalém do mar. Marcos vai dizer que ele diz assim: passem para o outro lago, para o outro lado, para outra margem. E o que é que nós aprendemos aqui? Ele começa a descrever assim que ele convoca todos para passarem para o outro lado. Nós começamos a aprender algumas lições. Quando nós olhamos o que significa passar para o outro lado, o que significa ir além, como ele diz no texto: passem para a banda dalém, vá para o outro lado. Dalém do quê? Dalém aqui significa passar de um estágio para o outro, ter coragem de mudar de lugar, ter coragem de mudar de posição, ter coragem de sair de uma zona de conforto, de uma região de conforto na sua vida, no seu estado, no seu casamento, na sua família, e ter coragem de acompanhar Jesus e ir para um outro lado, sem saber o que vai acontecer, mas sabendo que se está com Jesus, está tudo certo, está tudo bem. É Jesus começando a ministrar o ensino. E o que é interessante é que Lucas diz: passem para a outra banda do lago. Às vezes, querido, nós estamos num lugar e nós estamos ouvindo a Jesus, e nós estamos vendo Jesus operar. E quando eu falo um lugar aqui, eu estou dizendo uma situação. Estamos em um lugar cômodo, em uma situação cômoda, e nós estamos vendo Jesus. E de repente nós não percebemos que Jesus já disse: saiam daqui e vão para o outro lado. E Jesus já foi, e nós ficamos para trás. E aqui eu começo a aprender algumas coisas, porque isso fala de ter coragem de ouvir a voz de Jesus e entrar num processo de mudança.
por que é que eu ministro isso nesta noite? Porque eu tenho dito várias vezes aqui que eu prego para um povo que já tem Deus, eu prego para um povo que já experimentou Deus, um povo que já recebeu salvação, que já tem convicção da salvação, que já pisou no santo do santo, que glorifica a Deus, mas que quer ainda ir além, ir além, ir além. Um povo que quer mais de Deus. Um povo que não quer Deus apenas para si, quer expandir, quer para a família, quer para o parente, quer para a mãe, quer para o pai, quer para o tio, quer para o filho, porque ele fala: isso que eu estou recebendo é muito bom. Até porque quando nós somos tratados, quando nós recebemos revelação da palavra de Deus, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela se move em nós, ela arde em nossos corações, e ela não nos deixa quietos, ela nos faz inquietar, para que o mesmo que nós recebemos do Senhor, outras pessoas possam receber. Sempre que você recebe algo de Deus, e a prova de que você recebeu algo de Deus é que você quer que alguém receba o mesmo, você vai atrás de alguém. Se faz muito tempo que você não vai atrás de alguém, faça uma análise aí, talvez faz muito tempo que você não recebe nada novo de Deus, porque cada vez que você recebe algo novo de Deus, você quer compartilhar com alguém. Você diz: eu não sabia que era tão bom orar pela madrugada, eu não sabia que jejuar é tão bom, eu não sabia que ter comunhão era tão bom, eu não sabia que ir na oração da chácara toda segunda noite é tão bom, eu não sabia que vir em todos os cultos é tão bom. E você vai atrás de alguém e diz: ei, vem comigo. Jesus está convidando toda a multidão para um processo de mudança, mas além de estar convidando a multidão para um processo de mudança, de ir além, não é retroceder, a proposta é ir além. Além de estar convidando a multidão para um processo de mudança, ele está propondo um ensino. E o contexto aqui, do versículo 18 até o 22, vai nos mostrar pelo menos duas verdades, que já fica totalmente implícita no texto. Além dele chamar para a mudança, ele deixa bem claro duas verdades, duas condições. Quando ele convida e ele diz: passem além, e nós vamos ver na sequência que muitos foram com ele, mas nem todos. E aqui começa a entrar algumas coisas para as nossas vidas, porque muitas vezes quando Jesus diz: vamos além, a gente diz: não, Senhor, aqui está bom. E às vezes a gente nem percebe que Jesus foi uma galera com ele, foi uma multidão com ele. O Espírito Santo está ministrando em corações o que eu estou falando nesta noite. Às vezes você ficou só olhando Jesus ir com a multidão, com uma turma, e você ficou para trás, porque ali estava bom. O que Jesus fez até ali já estava bom, as verdades que Jesus ministrou até ali já estava bom. Mas hoje o Senhor tem um processo novo para a nossa vida. Ele convida: venham comigo, eu vou um pouco além, quem vem comigo? E aí duas condições. E como é que nós percebemos? A primeira das condições é assim: para seguir a Jesus, para ir além com Jesus, para ir para outra banda com Jesus, para ir para o novo com Jesus, para aquilo que Ele tem de novo para nós, para mais revelações, para mais intimidade com Deus, como o irmão Wanderlei pregou ontem aqui, para entrar em novos lugares em Deus e desfrutar mais de Deus. A primeira condição é: não pode ser pensando em vantagens. Pastor, já começou? Já começou. Não pode ser pensando em vantagens. Por quê, pastor? Está aí no texto? Está no texto. Quando um escriba olha para ele e diz assim, se aproxima dele e diz assim: mestre, aonde quer que tu fores eu te seguirei. Ou seja, Jesus convida: vamos além. E ele diz: não importa onde, Senhor, onde o Senhor falar que vai, eu vou junto. Onde o Senhor for, eu vou junto. Aí Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não vem atrás de mim por interesse. Jesus estava dizendo para aquele escriba. Pastor, essa palavra é um bisturi fazendo uma cirurgia em nós. Muitas vezes nós não vamos muito longe atrás de Jesus, seguindo a Jesus. Muitas vezes nós recuamos de vez em quando, porque quando Jesus nos convida, nós até nos animamos aí, mas quando Jesus olha para nós e fala assim: ei, você não pode me seguir esperando vantagem. Você precisa me seguir por causa de quem eu sou, por causa do que eu sou, e não por causa do que eu possa ter para lhe dar. E hoje Ele tem muito para nos dar.
E eu quero ministrar com alegria para você, que se você seguir Jesus, sem interesse em vantagens, você terá vantagem sim, porque Ele vai dar, Ele tem prazer em dar, Ele é um Pai amoroso, que olha para o Filho que o segue e dá todas as bênçãos. A Bíblia nos diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Pastor, mas então quem segue a Jesus tem vantagens? Tem sim. Então por que o Senhor está dizendo que não pode ser pensando em vantagens? Porque Jesus não quer ninguém com uma motivação equivocada. Nós seguimos a Jesus e nós sabemos que Ele vai nos recompensar, Ele vai nos dar muito, mas a nossa motivação não pode ser o que Ele vai nos dar, o que Ele tem para nos dar. A nossa motivação tem que ser, e Jesus ensina isso nesse texto, a nossa motivação tem que ser: eu vou porque eu te quero, Jesus, não importa onde tu vais. Como disse Pedro, quando Jesus disse: ei, tem muita gente indo embora porque a minha palavra é dura, vocês também não querem ir? O que Pedro responde? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós precisamos seguir a Jesus, porque temos sede da palavra de vida eterna todos os dias, porque eu tenho sede da eternidade. A eternidade foi plantada dentro de mim, conforme Eclesiastes 3:11, e esta eternidade que está plantada em mim, ela tem sede da palavra de vida eterna, que só o Senhor Jesus tem para me dar. Então cada vez que Ele me convidar, vamos além, nós vamos além. Quantos querem ir além nesta noite? Levante a sua mão, adore o Senhor e diga: Senhor, me ensina a ir além, mas me ensina que tem que ser sem nenhum interesse em obter vantagens. Pastor, mas eu não posso querer as bênçãos. Pode sim, mas não pode seguir pensando em obter vantagem. Qual é a segunda condição? Está no texto. A segunda condição é que seguir a Jesus não pode ser uma segunda opção. Seguir a Jesus não pode ser um segundo plano. Seguir a Jesus não pode ser o plano B. Seguir a Jesus não pode ser o último recurso. Irmão Orlando, que estará ministrando aqui no sábado, ele costuma dizer, e eu já disse isso aqui, vou repetir. Ele diz assim: não espere perder tudo que você tem para perceber que Jesus é tudo que você precisa, porque daí é muito doloroso. Jesus não quer ser a última opção, Ele não quer ser o plano B, Ele não quer ser o segundo plano. Quando um dos seus discípulos olha para Ele e diz: Senhor, eu quero te seguir, mas me permita primeiro sepultar meu pai. O problema aqui não era com sepultar o pai. Jesus estava dando um ensino, não era por aquela situação específica. Quando Ele diz: permita-me primeiro ir fazer algo, podia ser qualquer coisa. Ele podia dizer: permita-me primeiro ir casar, até porque tem outros textos que mostram isso. Permita-me primeiro ver a terra que eu comprei. Permita-me primeiro resolver uma situação aqui. Permita-me primeiro, Senhor, ganhar dinheiro. Permita-me primeiro fazer a minha faculdade. Não, Jesus olha e diz: segue-me e deixe os mortos que enterrem seus mortos. Aqui há uma aplicação profética para nós, queridos. Na maioria das vezes que nós queremos deixar Jesus para depois, que nós queremos fazer algo antes de seguir a Jesus, de ir além com Ele, nós estamos ocupados com assuntos de morte. Nós estamos ocupados com aquilo que não gera vida. Nós estamos preocupados com as coisas da terra, com as coisas seculares, que não tem vida em si. E é por isso que Jesus diz: deixe os mortos que enterrem os seus mortos, segue-me apenas, porque comigo está a vida que você precisa. E eu profetizo para você nesta noite: apenas siga o Senhor, porque Ele tem a vida que você precisa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para os teus negócios, para as tuas finanças, para o teu lar, para o teu emocional. Ele tem a vida que sara. Ele tem a vida além da vírgula. Ele tem a vida mais que abundante. Ele tem a vida em abundância. Ele tem vida eterna, Ele tem vida divina. Então são duas condições para seguir o Senhor. Eu só quero repeti-las. Primeiro, não pode ser por interesse a motivação. Segundo, Jesus não pode ser segundo plano. Jesus tem que ser prioridade. Diz: Senhor, eu vou trabalhar hoje, mas a minha vontade era ficar contigo. Eu vou trabalhar porque eu preciso, mas o meu desejo é ficar contigo. Jesus, eu vou continuar estudando, fazendo a faculdade, porque é preciso aqui na terra, mas a minha prioridade é o Senhor. Eu quero mais do Senhor. Jesus, hoje eu sou obrigado a fazer tal coisa, porque o meu patrão exige de mim, o meu emprego exige, a legalidade, o contrato que eu assinei exige, mas o meu coração está contigo, e eu não abro mão. Tu és a minha prioridade, até porque Tu és a minha realidade. Nós cantamos isso.
Tudo que não for Cristo não é real, é passageiro, é temporário. Por que sofrer por tantas coisas, quando sabemos que tudo isso é temporário? Agora eu quero seguir, irmãos. Quando nós vamos para o texto seguinte, a partir do versículo 23, e eu vou ser bem breve, mas por favor atente o seu ouvido, porque o Espírito Santo está sarando vidas nesta noite. Quando eu vou para o versículo 23, eu começo a ver qual é o processo que Jesus coloca essas pessoas. Ele entra no barco, depois de convidar a multidão, e isso era um ensino, porque ele estava dizendo: quero ver quem é que vai comigo. Ficar perto de Jesus onde nós estamos é fácil. Ficar perto de Jesus sem ter que fazer nada é fácil. Mas quando eu tenho que me deslocar, quando eu tenho que abrir mão do meu conforto, quando eu tenho que parar muita coisa que eu estava fazendo para seguir a Jesus, quando eu tenho que mudar o meu estilo de vida, o meu modo de vida para seguir a Jesus, quando eu tenho que abrir mão do meu entendimento, dos meus raciocínios, dos meus direitos para seguir a Jesus, começa a mudar de figura. Ei, meu Deus, Jesus diz assim: venham comigo. E Mateus diz que ele entra no barco e os discípulos o seguem. Mas quando você vai para o Evangelho de Marcos, você vai ver que Marcos diz que eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Eu vou repetir, irmãos, porque aqui tem uma revelação da palavra de Deus para nós. Aqueles que eram discípulos, aqueles que queriam realmente a Jesus como prioridade e não por interesse. A Bíblia diz, o evangelista Marcos diz que, e deixando a multidão, levaram Jesus consigo. Ou seguiram a Jesus. Que verdade eu aprendo aqui? Que a maioria dos convites de Jesus para nós, na hora de ir além, vai estar implícito no convite: você precisa largar a multidão. Você tem que se desprender daquilo que te cerca. Você tem que se desprender da cultura desse mundo. Nós não somos desse mundo, a nossa cultura não é este mundo. Você tem que se desprender dos parâmetros do mundo, da moral do mundo, que na verdade é imoralidade e não moral. Nós temos que abandonar a multidão. Não, mas está todo mundo fazendo isso. Não importa o que todo mundo está fazendo, eu saio e vou para onde Jesus mandou e levo ele comigo. Ele entra no barco e os discípulos o seguem. E eu repito, como Marcos diz, eles abandonam a multidão e levam Jesus consigo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, queridos? Sabe por que a nossa família às vezes não é sarada? Porque duas coisas. Primeiro, nós temos dificuldade de abandonar a multidão. O que significa a multidão aqui? Significa não apenas pessoas, mas a multidão que está em nós. A multidão de conceitos, a multidão de razões, a multidão do que eu acho, do que eu penso, a multidão de pecados às vezes, a multidão de costumes, a multidão de convicções que eu tenho. Não dá. Deixando a multidão. Quem sabe nesta noite você está agoniado com muita coisa. Tem muito problema te incomodando. Tem muito problema te afligindo. Tem uma multidão de coisa para resolver na terça-feira, porque amanhã não dá para resolver nada. É dia dos mortos, deixa os mortos. Querido, larga essa multidão. Larga essa multidão e vai para o outro lado e leva Jesus contigo. Por favor, me entenda nesta noite, dê ouvido à voz do Espírito. Larga essa multidão. Eu não sei quantos sentimentos tem aí, eu não sei quantas mágoas tem aí, eu não sei quantas feridas tem aí, eu não sei quantas tristezas tem aí, eu não sei quantas frustrações tem aí. Isso é multidão. Larga isso e leve Jesus consigo. É Ele quem sara. E aí, pastor, a Bíblia diz que eles entraram no barco. Jesus entrou no barco e eles o seguiram. Ou eles levaram Jesus para o barco, conforme Marcos. O que é o barco, pastor? Queridos, o barco me faz lembrar a arca. E a arca me faz lembrar o plano de salvação de Deus, o plano de controle de Deus, o plano de exclusividade de Deus, o plano de Deus guardar os seus filhos, o plano de Deus conduzir e salvar os seus filhos, aqueles que o ouvem, aqueles que os servem.
Ah, meu Deus, o barco aqui fala do que Deus planejou para a tua vida. Entrar no barco com Jesus significa aceitar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, abrir mão, e isso para mim é muito forte. Eu chorei quando o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Entrar no barco com Jesus, ou levando Jesus, abandonando a multidão, significa abrir mão de terra firme, significa abrir mão da terra, significa abrir mão do controle terreno. Quem é terra? Somos nós, o pó. Significa abrir mão da minha natureza, das minhas razões, dos meus direitos, dos meus raciocínios, e entrar no barco com Jesus, e deixar o barco balançar, sabendo que Jesus está lá. O plano de Deus, irmãos, não pode ser controlado com a terra. Ninguém pode controlar o plano de Deus pisando em terra firme. Nós temos que nos afastar da terra. Quando Jesus entra no barquinho de Pedro lá para usar o barco de Pedro para pregar para a multidão, a Bíblia já diz que Jesus entra no barco, e daí ele pede para Pedro: Pedro, afasta o teu barco da margem um pouco. Eu não posso usar o teu barco, eu não posso te usar espiritualmente se você estiver preso à terra. Enquanto nós não abandonarmos a terra, enquanto nós não abrimos mão de terra firme. O que é terra firme? É o nosso controle. Não, eu não abro controle. Eu sou crente, eu sou salvo em Jesus, mas eu não deixo isso, eu não deixo aquilo. Eu entrega as chaves, irmão, como disse o pastor Tiago outro dia aqui. Entregue todas as chaves, abra a mão do controle e deixa Ele, e já você vai entender como vale a pena. É interessante, queridos, porque Marcos diz que havia vários outros barquinhos de toda aquela multidão, e nem todos foram, mas muitos foram. Os seus discípulos entraram no barco com Jesus, e muitos outros entraram em outros barquinhos. E isso me traz uma aplicação tão linda, queridos. Quando nós entramos no barco, no plano de Deus, no controle de Deus para as nossas vidas, naquilo que Deus planejou para nós, e deixamos que o Senhor cuide das nossas vidas, muitas outras pessoas estarão navegando perto da gente, e muitos deles estarão também seguindo a Jesus, ouvindo o que Jesus falou. Preste atenção nisso, porque é muito sério essa revelação. Muitos deles estarão indo para onde Jesus mandou também. Muitos deles também creram e estarão seguindo a Jesus também. Mas nem todos eles têm a presença de Jesus no barco. Entenda isso nesta noite. Nem todos eles têm o prazer, o privilégio de ter a presença manifestada de Jesus ali no barco. Eles têm o crer no Senhor, eles receberam às vezes a salvação, estão seguindo o Senhor, mas eles não têm a presença de Jesus no barco, para na hora do sufoco chamar por Jesus. Então é muito sério. Você que está aqui nesta noite, deixa eu profetizar para a tua vida. Se você deixar, você não apenas vai entrar no barco, como Jesus vai entrar com você. O teu barco, você vai escolher o barco onde está Jesus. Dizer: Jesus, você vai para o meu barco, eu vou seguir o que o Senhor mandou, eu vou para onde o Senhor chamou, eu vou para além, mas eu não vou sem a tua presença. Como disse Moisés: eu não quero apenas nuvem, eu não quero apenas anjo. Se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. Jesus te mandou, vai, mas não vai sem Ele. Não vai sem orar, não vai sem jejuar, não vai sem consagrar, não vai sem todo dia dobrar o joelho e dizer: Senhor, o Senhor está no controle. Isso é ter Jesus no barco. Tem muita gente por aí que creu no Senhor, mas Jesus não caminha com Ele no barco, Jesus não navega com Ele no barco, porque Ele não é discípulo próximo. Ele é alguém que creu e está num outro barquinho. Pastor, o que o senhor está falando é muito sério. É Bíblia, meus. É Bíblia, você vai entender o contexto. Seguindo o barco, que eu quero repetir, é o controle de Deus, é o plano de Deus para as nossas vidas. Quem está no barco que Deus planejou, no plano de Deus, a tua família está no plano de Deus. E quando eu penso em barco aqui, nós já lembramos que no mar, e é uma outra verdade que eu aprendo, no mar dessa vida, no lago desta vida, no curso dessa vida, a tempestade sempre se levanta. Tem muita gente aqui agora que está com o coração apertado, porque ele está dizendo: se o pastor soubesse o tamanho da tempestade que está na minha vida, talvez ele nem pregasse isso. Não, mas eu estou pregando porque o Espírito Santo mandou pregar para você nesta noite. Você não é o único. Ei, bem-vindo ao clube daqueles que seguem a Jesus, com Jesus no barco. A tempestade sempre se levanta.
E é engraçado porque quando a tempestade se levanta, o barco pode até ser coberto pelas ondas. O que é o barco? O barco é o controle de Deus, é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes a tempestade se levanta tão alto que quem olha de longe não vê mais o plano de Deus para as nossas vidas, não vê mais o projeto de Deus nas nossas vidas. Só vê a tempestade e fala: aquele lá já foi, sumiu o barquinho, se acabou. Talvez tenha alguém da tua família dizendo sobre a tua vida: aquele já foi, aquele já era, não tem mais jeito, o barquinho dele já afundou, as ondas já cobriram, porque muitas vezes ele caiu, levantou, agora a tempestade tomou conta. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes as ondas cobrem mesmo. Parece que o plano de Deus para a nossa vida se foi. Até para nós que estamos no barco, fala: acabou. Deus me deu um barco, Deus me colocou num barco que vai naufragar. Deus me tirou de onde eu estava, da minha vida sossegada, e me trouxe para um ministério, e agora eu não estou aguentando, eu estou sufocando. Não, se Jesus está no barco, não tem ministério que vai por água abaixo. Se Jesus está no barco, não tem ministério que afunda, não. Se Jesus está no barco, não tem família que afunda. Se Jesus está no barco, não tem relacionamento que naufrague. Se Jesus está no teu barco, sabe? Ah, meu Deus. Temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guarda. Temo. Cante. É profético para a tua vida. Eu não planejei, o Espírito Santo veio. Se eu tivesse planejado, eu estaria cantando em outra nota. Se você entrou no barco, no plano de Deus para a tua vida, no projeto de Deus para a tua vida, a tempestade vai se levantar sim, e muitas vezes vai cobrir o teu barco. Ninguém vai te ver mais. Muitos dirão que você naufragou. Tem muita gente dizendo sobre pessoas que estão aqui, dizendo: não, ele está lá de teimoso, não adianta mais. Ele já teve em outra igreja, em outra, e não deu certo, e não vai dar certo de novo, porque a tempestade continua cobrindo. Deixa a tempestade cobrir, deixa as ondas cobrir. Jesus está no barco, Ele está no controle. Eu profetizo que essa tempestade é apenas para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Meu Deus. Aí eu me lembro, irmãos, do barco de Jonas, onde Jonas estava. Embora Jonas represente alguém que naquele momento estava fora do plano de Deus, mas como Deus tem o controle de tudo, ele estava num barco. Inclusive é bom lembrar que Jonas era um tipo de Jesus. Tanto é que Jesus, quando os fariseus lhe pedem um sinal, ele diz: esses fariseus me pedem um sinal, mas eu não vou lhes dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que morre, passa 3 dias no ventre do peixe, depois ressuscita, porque Deus tinha um projeto, porque Deus tinha um plano para ele. Mesmo que seja preciso ser jogado do barco e ser engolido por um grande peixe, Deus ainda tem um plano. Mesmo que você se sinta no fundo do peixe: não, o meu barco já foi, eu nem tenho barco mais, eu já estou no fundo da barriga do peixe, eu já estou morto, das profundezas clame ao Senhor, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te colocar na praia, de volta aonde era para você estar. Ele só está corrigindo o curso da tua vida nesta noite. Ele só está corrigindo o curso que você desviou. E no caso de Jonas, porque ele havia desviado o curso, por não querer ir para onde Jesus mandou, por não querer ir para onde Deus o mandara, por causa de um coração duro. E como nós temos corações duros,
mas Deus veio pela sua misericórdia, pela sua graça, e corrigiu o curso. Talvez demore, talvez os 3 dias de Jonas para você sejam 3 anos, e se você teimar pode demorar 30, mas Deus vai corrigir o curso. Eu profetizo isso na tua vida, eu ministro isso sobre a tua vida nesta noite, porque Jesus disse: Senhor, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perderam. Se você entregou a tua vida a Cristo, Ele não vai te perder por nada neste mundo. A única coisa que você pode escolher é se você quer sofrer ou se você quer se alegrar nele. E é interessante porque às vezes estamos no barco desobedecendo ao Senhor. Às vezes o barquinho do nosso casamento não está na direção de Deus, como era o caso de Jonas, só para abrir um parênteses aqui. E aí algumas coisas, quando a tempestade se levanta e Jesus não está lá no barco, quando a tempestade se levanta, ela começa a atingir todo mundo, e as pessoas que estão ao redor de nós, como no caso de Jonas, começam a jogar fora as coisas. Tem casamentos que por falta de Jesus no barco, muita coisa já foi jogada fora. A alegria, a comunhão, a mesa, o prazer a dois, a alegria de servir ao Senhor. Tem casamento, tem, meu Deus, eu sei sim, porque que o Espírito está mandando falar, porque Ele conhece os corações. Tem ministério que muita coisa já foi jogado fora, de medo de naufragar. Começa a jogar fora as coisas do barco, e o problema não são as coisas, o problema é a falta da presença de Jesus no barco. O problema é a direção equivocada. Porque no caso dos discípulos, o texto deixa bem claro que ninguém jogou nada fora. Eles correram e foram chamar Jesus. Eu quero te dizer, você não está no barco de Jonas nesta noite, não. Você está no barco onde está Jesus. Pare de jogar as coisas fora. Não seja enganado pelo inimigo. Corra para Jesus, Ele está aí. Não importa o tamanho da fúria do mar, se Jesus está no barco, você só precisa de uma coisa. Mesmo que você seja um homem de pouca fé, como disse Jesus, homens de pouca fé, por que é que vocês estão com medo de naufragar? E Ele repreende. Mesmo que nós tenhamos pouca fé, o texto deixa bem claro que Jesus não disse que eles não tinham fé, Ele disse que eles tinham pouca fé. E na maioria dos casos, todos nós temos pouquíssima fé. Mas é esse pouquinho de fé que Jesus está dizendo: usa essa fé nesta noite. Esse pouquinho que está aí, essa gotinha de azeite no fundo da botija, começa a derramar, que Jesus vai encher. O que precisa fazer, pastor, com um pouquinho de fé que eu tenho? Porque se você está aqui nesta noite, com certeza tem fé aí. Não importa a porção, se ela é pequena, média, grande, mas eu sei que tem fé aí. Você veio nesta noite, então tem azeite na botija ainda tem algo de Deus aí, eu sei que tem. E o que é que você vai fazer com isso? É preciso acordar Jesus, mesmo com pouca fé. Pastor, o que é acordar Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele revela, e ele diz que coube, que aprove ao Senhor revelar aos ímpios, aos gentios, o Cristo em nós, esperança da glória. Sabe qual é o Jesus que está dormindo, que é preciso ser acordado? O Cristo em vós, esperança da glória. Ele está aí dentro de você, mas na maioria das vezes está dormindo. Se cansou, se entristeceu, cansou-se do trabalho, cansou-se das lutas, às vezes não consegue nem crer, tem pouca fé, mas Ele está aí. Nesta noite você precisa apenas acordá-lo, dizer: Jesus, por favor, se levante aqui nesse barco, se levante na minha vida, se levante no projeto de vida que o Senhor tem para mim, se levante no controle da minha vida, não durma no controle da minha vida, Jesus. Eu não quero que o Senhor durma, porque eu não quero ter controle, eu quero que o Senhor se levante e assuma o controle. Eu preciso ir além um pouquinho aqui. Na maioria das vezes, queridos, nós sabemos que Jesus está lá. Porque no livro de Apocalipse há um versículo, se eu não me engano, capítulo 20, versículo 3, ou 3 e 20, acho que é. O Espírito Santo diz: eis que eu estou à porta e bato. O Espírito Santo está lá dentro batendo e dizendo: ei filho, vem me acordar, vem ter comunhão comigo, vem ter intimidade comigo. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós sabemos que Ele só se levanta se for para ter o controle.
Jesus não se levanta na vida de ninguém se não for para ter o controle. Quem sabe você tem sofrido na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, na tua empresa, nas tuas finanças, porque você quer Jesus sim, mas você não quer dar o controle para Ele, você não entrega a chave para Ele. Então Ele vai dormir, Ele dorme em você, Ele descansa em você, Ele adormeceu em você, porque Ele não está lá se não for para trabalhar por você, para controlar a tua vida, para ter o controle total, para ter o controle do barco. Mas deixa eu concluir com você. O que é mais lindo é que quando nós permitimos que Jesus assuma o controle, nós acordamos a Jesus, o leão da tribo de Judá. Há um leão adormecido dentro de você, como eu preguei na quarta-feira aqui. Há um leão adormecido dentro de você. Basta você chamar por ele, basta você desejá-lo, ele vai rugir com autoridade, ele vai se levantar. Não, você não entendeu. Basta acordar o leão chamado Jesus, o leão da tribo de Judá que está em você, está na tua vida, está no teu barco. Mas pastor, por que ele está dormindo? Por que nós temos problemas? O senhor ia dizendo. Eu ia dizendo que muitas vezes nós sofremos, na maioria das vezes nós sofremos, porque nós não queremos acordar Jesus. Porque mesmo inconscientemente nós temos um motivo para isso. Nós não queremos acordar Jesus, porque nós não queremos abrir mão do nosso controle, dos nossos direitos. Afunda o barco, mas eu não entrego o leme. Afunda o barco, mas eu não entrego o controle. Por favor, querido, o Espírito Santo insiste com você nesta noite. Entregue o controle da tua casa para o Senhor Jesus. Entregue o controle do teu relacionamento para o Senhor Jesus. Chame Ele, acorde Ele. Sabe o que vai acontecer? E aqui eu concluo. Quando você despertar Jesus, e você só pode despertá-lo se for para Ele assumir o controle da tua vida. Você não vive mais pelos teus sofismas, você não vive mais pelos teus raciocínios, pelos teus entendimentos. E eu sei bem do que eu estou falando. Você não vive mais pelo que você planejou, pelo que você quer. Até porque você já não tem mais controle, já está balançando, já as ondas já estão cobrindo. Você já nem consegue mais enxergar o plano de Deus para a tua vida. Mas quando você acordar a Jesus, quando você chamar por Ele, quando você gritar por Ele, quando você dizer: mestre, se levante, porque eu não sou mestre, eu sou apenas um discípulo. Se levante, porque eu vou perecendo. A Bíblia diz que Jesus se levanta e repreende a tempestade, repreende o mar. E sabe o que é lindo, queridos? Ele não apenas repreende toda a tempestade da tua vida, da tua casa, da tua família, mas a Bíblia diz que houve bonança, houve calmaria. Ele repreende a enfermidade e vem calmaria. Ele repreende as brigas e vem calmaria. Ele repreende os desentendimentos e vem calmaria. Ele repreende o hábito pecaminoso e vem calmaria. E aí nós vamos ter aquilo, nós voltamos para o eixo, nós voltamos para o prumo, nós voltamos para o projeto de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos se maravilhavam daquilo que Jesus fazia. Faz tempo que você não se maravilha com o que Deus faz. Está precisando acordar Jesus aí. Está precisando acordar Jesus aí. Faz tempo que você não se maravilha com as obras de Deus na tua vida. Está precisando acordar Jesus aí. Pare de botar o Cristo em nós, esperança da glória, para dormir. Permita que Ele se levante com autoridade sobre a tua vida. E é só você que pode fazer isso, porque Jesus é educado. E deixa eu te dizer mais. Quando eles tiveram coragem de acordar a Jesus, não só o barco deles foi salvo da tempestade, mas os barcos de todos os outros que estavam em volta com certeza foram salvos. Tem muita gente dependendo de você, querido, fique de pé. Tem muita gente dependendo de você levantar-se, acordar a Jesus, dizer: Senhor, toma o controle da minha vida. Eu cansei de tanta onda, de tanta tempestade. Eu não quero mais ter o controle. E você que entendeu isso, corra para os pés de Jesus agora, em nome de Jesus. Corra para cá, porque Jesus vai se levantar na tua vida hoje, vai tomar o controle, vai repreender a tempestade, vai mandar se calar o mar, e vai haver bonança na tua vida. Você que quer entregar a vida para Jesus, meu amigo, vem agora, em nome de Jesus. Ele tem algo para a tua vida. Você que quer se reconciliar com Jesus, vem agora. Você que quer renovar a aliança com Cristo, vem agora. Eu não posso gastar muito tempo, mas você também não tem muito tempo, vem. A tua família depende disso. Aleluia. Obrigado, irmão Alex. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus.
desespero, irmãos. Se levante e venha. O Espírito Santo tocou no teu coração. Você entendeu o que está sofrendo? Pode vir, não se intimide, pode vir. Venha chorando mesmo. Venha chorando mesmo. Dobra o joelho aqui, querida. Deus tem bonança. Deus tem calmaria para a tua vida. Deixa eu não sei o que é que você está esperando, meu querido, minha querida. Vem em nome de Jesus, meu amigo. Vem entregar tua vida. Vem, meu irmão, refazer a aliança com Deus. Vem, vem, vem. Há um milagre de Deus para a tua vida nesta noite. Só Ele. Escute, eu não vou me estender por causa do nosso horário, mas eu preciso dizer, tem uma jovem aqui em lágrimas, temos o Alex aqui, que está aqui renovando propósitos com Deus, mas o Espírito Santo me mostra com clareza que tem muitas vidas aqui, alguns que vieram e que o Espírito Santo está batendo em seu coração para entregar sua vida para Cristo hoje e ter a sua vida transformada num ato de fé, num ato de renúncia, num ato de entrega, num ato de quebrantamento. Mas tem muitos filhos também que há muito tempo não seguem as ordens de Jesus, não tem ido para onde Ele manda, não tem abandonado a multidão e entrado com Ele no barco. E o Espírito Santo te dá uma oportunidade de ver nesta noite a tua vida sendo restaurada, o teu financeiro sendo restaurado, o teu casamento, o teu relacionamento, a tua empresa, o teu ministério sendo restaurado. E eu preciso te dizer, querido e querida, vem logo, porque o Espírito Santo é quem dá a oportunidade para você. Vem em nome de Jesus.